noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Agradeço a participação aí de todos. Essa live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria, e principalmente pelo nosso presidente Murilo, que tem se empenhado para desenvolver essas atividades. Toda a diretoria do sindicato também e toda a sua equipe de funcionários que estão trabalhando em home office nesse período. Eu, Jonas da Costa Matos, sou o assessor jurídico do sindicato, estou conduzindo hoje essa live e hoje nós teremos o prazer de ter aqui conosco o assessor, o Antônio Augusto de Queiroz, mais conhecido como Toninho do Diap. É uma pessoa que conhece todos os meandros da elaboração das leis, medida provisória, está sempre no Congresso, é uma pessoa super gabaritada. E nossa pauta de hoje é uma conversa, né, sobre os impactos da medida provisória 936 para os profissionais engenheiros que têm o maior interesse nessas questões. Esse tema tem gerado muitas dúvidas e nós vamos aproveitar essa oportunidade para conversar com o Toninho, para tentar esclarecê-los. Eu, na medida do possível, vou estar aqui mediando, fazendo também algumas perguntas. Boa noite, Toninho. Boa noite, Tudo Jonas. bem? Tudo jóia? Estamos aqui aguardando você. O Toninho, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Obrigado por estar aqui participando conosco. Nós vamos falar hoje, em linhas gerais, Toninho, sobre a questão da medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Tá? Ela tem surgido aí vários questionamentos para a gente entender exatamente o seu alcance, quando é possível se utilizar dela para questões emergenciais, a questão de manutenção do emprego, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, né, a questão da redução salarial, quais são os encaminhamentos que nós devemos tomar com relação à aplicação dela, qual a participação dos sindicatos nessa questão. Então, o que nós gostaríamos de ouvir de você agora, em linhas gerais, é como que funciona essa medida provisória, o que ela determina e quais são os impactos que ela tem para os trabalhadores. Fique à vontade para nos brilhar aí com a sua brilhante explicações. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a direção do Sindicato dos Engenheiros por essa iniciativa. Acho que é extremamente oportuno debater esse tema no momento. Eu gostaria, antes de falar especificamente da MP, contextualizar as reformas trabalhistas que vêm acontecendo no Brasil em ambiente chamado de normalidade, porque tem duas medidas provisórias que foram editadas no âmbito desse momento de pandemia do coronavírus, portanto, aí, no âmbito desse momento de calamidade pública na área de saúde. As medidas anteriores vinham na linha de reduzir custos empresariais e de retirar direitos em nome de uma suposta melhoria do ambiente de trabalho. Então, historiar rapidamente isso para a gente ficar bem contextualizado e poder compreender bem o que está sendo debatido. Bom, desde o governo Temer, os direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais estão sob forte ataque. O governo fez a reforma trabalhista, que suprimiu, que flexibilizou uma série de direitos, criou várias modalidades de contratação em bases precárias e, em certa medida, desprotegeu o trabalhador. Na sequência, aprovou a terceirização também no setor privado, que também é outra forma de uma empresa poder funcionar sem ter um único funcionário, tudo através de PJ. E o próprio prestador de serviço ser o dono da empresa. E, na sequência, vem o governo Bolsonaro, aprofunda esse tipo de reforma, aprovando, num primeiro momento, a reforma da Previdência. Foi uma reforma seguramente a mais dura de todas, porque foi uma reforma cujo objetivo era prejudicar os servidores, os trabalhadores em três dimensões, ou seja, aumenta o tempo de contribuição,
aumenta o valor da contribuição e reduz o valor do benefício. Então, uma medida muito drástica. Na sequência, vem a MP 905, que trata da criação do trabalho no primeiro emprego. Quer dizer, uma medida que é tida como uma medida importante, porque ela tem o objetivo de dar oportunidade de trabalho para aqueles que estão fora do mercado, a criação do primeiro emprego, mas, na prática, ela é utilizada para legitimar a reforma trabalhista anterior, né, que consiste na pejotização, a criação ou a legitimação legitimar os contratos precários, como o intermitente, o PJ, o autônomo exclusivo, a própria terceirização irrestrita, né? Então, essa MP 905, ela, que atualmente está sob avaliação do Congresso, deve votar de hoje para amanhã, ela é uma tragédia para os trabalhadores e suas entidades, né? Porque ela permite que 20% do quadro de pessoal das empresas pode ser ocupado em bases precárias, ou seja, o trabalhador é contratado com uma redução do FGTS de 8% para 2%, com a multa rescisória no momento da demissão de 40% cai para 20%, o adicional de periculosidade cai de 30% para 5%, reduz salário, férias, proteção à mulher e autoriza o trabalho insalubre, sem contrapartida remuneratória. E, do ponto de vista sindical, essa 905 também é trágica, porque ela exclui o sindicato da negociação da participação nos lucros e resultados, né? Ela dispensa o sindicato da homologação da rescisão, ela retira do sindicato o poder de fiscalizar a situação de risco iminente ao trabalhador e também favorece a negociação individual. Então, é uma MP muito ruim. Mas tudo isso que eu falei até agora se refere ao passado. Foram medidas que estavam em outro contexto, não nesse ambiente agora da calamidade. Porque esse ambiente da calamidade é bom chamar a atenção que ele vai ter dois momentos. Um, que é de enfrentamento ao problema sanitário da área de saúde, que já estão sendo tomadas algumas medidas que significam precarizar empregos. Mas tem um segundo momento, que talvez seja o pior de todos, porque neste o governo está autorizado a gastar sem limite. Ele pode dar garantia de emprego, ele pode pagar um benefício para o trabalhador, ele tem recurso. Num segundo momento, que é o chamado pós-guerra de recuperação, quando essa conta será apresentada, aí o quadro pode ser pior. É por isso que é importante a gente se preparar desde logo para ter esse enfrentamento, tanto em relação a essas medidas atuais, quanto em relação às futuras. Muito bem, e essas duas medidas baixadas, nesse novo momento, no ambiente do coronavírus, portanto, aí no ambiente da calamidade, foram as emendas, as medidas provisórias 927 e 936. A primeira é uma tragédia completa. Ela foi baixada para permitir que o empregador, sem qualquer negociação com o empregado, nem mesmo negociação individual, pudesse, enquanto perdurar o estado de calamidade, colocar esse trabalhador em teletrabalho. Ele prevê a antecipação de férias individuais, faculta conceder férias coletivas nesse momento, permite que o empregador possa aproveitar e antecipar feriados, ou seja, para efeito de o trabalhador ter que repor esse período. Permite que a criação de um banco de horas que o trabalhador, nesse momento do coronavírus, que ficou à disposição da empresa, né, mas não ficou trabalhando objetivamente, possa cobrar essas horas posteriormente. E ainda adia o FGTS. E essa PEC, essa emenda, essa MP, ela ainda era mais drástica, porque ela permitia a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma remuneração. Felizmente, por pressão do Congresso e ameaça do Supremo, o governo baixou uma nova medida provisória revogando esse dispositivo que facultava ao empregador suspender o contrato de trabalho sem pagar nada. Em função dessa medida 927, os movimentos sociais e os partidos de oposição no Congresso exigiram do governo algum tipo de proteção aos trabalhadores, porque a primeira medida não dava proteção nenhuma, só retirava direito.
Aí, então, veio a emenda 936. É bom dizer de antemão que essa medida provisória era necessária. É uma medida meritória. Ela tem o objetivo de preservar emprego e, portanto, garantir a estabilidade do trabalhador, não apenas no período da crise, mas até o dobro do tempo que o trabalhador ficar com jornada diminuída ou afastado do trabalho. Ele vai ter uma contrapartida do empregador, dependendo do tamanho da jornada, vai ter um benefício no seguro-desemprego, mas a título de benefício emergencial, né? Portanto, ele vai ter alguma renda nesse período e uma estabilidade correspondente ao dobro do período em que ele estiver afastado ou com jornada reduzida. Então, uma medida meritória. Agora, ela tem dois problemas. Qual é o primeiro problema dela? O primeiro problema é que ela excluía os sindicatos da negociação coletiva numa faixa dessa PEC, dessa emenda. Era um negócio absurdo. Até 3.600 era permitida a negociação individual, de 12 mil e pouco, portanto, 2/3 do salário mínimo, também na negociação individual, e no intervalo entre 3.600 e pouco e 12 mil, havia necessidade de negociação coletiva, quer dizer, um negócio completamente despropositado, sem nenhuma razoabilidade, sem nenhum parâmetro. O ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, essa negociação chancelada pelo sindicato, ou seja, o sindicato teria que dar a sua chancela para atender aquilo que estabelece o inciso 6º do artigo 7º da Constituição, que diz claramente o seguinte: irredutibilidade salarial só ocorre numa hipótese, se houver acordo ou convenção coletiva. Fora disso, não existe. É um direito adquirido. O Supremo já decidiu 2 vezes a respeito disso. Então, está se criando aí um enorme debate a respeito disso, mas o fato é que é constitucional. Em ambiente de normalidade, não é possível retirar o princípio da irredutibilidade nem por emenda à Constituição, imagine por medida provisória. Então, Lewandowski agiu corretamente de corrigir esse primeiro problema da MP. O segundo problema é o valor da complementação, que é pequeno, tanto em termos do valor pago pelo empregador, quanto em termos daquilo que o governo vai destinar a título de benefício emergencial. Porque, em algumas circunstâncias, o trabalhador vai receber menos do que receberia se estivesse em atividade. O mérito da MP, ela também tem méritos, eu mostrei aqui 2 problemas, vou mostrar o mérito, é garantir a estabilidade por 90 dias, que é o prazo máximo que pode ter a redução de jornada, e uma estabilidade, aliás, por 180 dias, né, que é o dobro dos 90, e 60 dias no caso de suspensão do contrato, que também é o período máximo. Nesse caso, também seria o dobro, portanto, 4 meses, 120 dias. Então, essas 2 hipóteses é garantida a estabilidade. Se o empregador deixar de reduzir a jornada ou chamar o empregado de volta nesse período que ele está afastado e o demitir, vai ter que indenizar todo o salário a que esse trabalhador teria direito até vencer a suposta estabilidade. Então, é uma penalidade que se impõe ao empregador e o trabalhador receberá seguro-desemprego nesse período. As possibilidades de redução de jornadas são a partir de 25%. Então, o empregador pode reduzir em percentual inferior a 25%, desde que haja acordo coletivo, só com acordo coletivo. E nessa hipótese não existe aquela contrapartida do abono emergencial. O trabalhador e o empregador vão ter que se entender e chegar a um entendimento para que o empregador honre esse compromisso. Acima de 25% até 50%, e depois de 50% até 70% e até 100%, tem que ter contrapartida patronal, que obedece a algumas regrinhas, que são chatas, mas talvez uns 2 ou 3 exemplos valem a pena. Por exemplo, se houver uma redução de 25% na jornada e no salário do servidor, o empregador terá que honrar 75% do salário, depositar todo mês, e o governo vai depositar na conta desse trabalhador, via seguro-desemprego, um valor correspondente a 25% do seguro-desemprego a que teria direito. Então, há uma espécie de compensação.
No caso de uma redução ser, por exemplo, de 70%, o empregador paga 30% e o governo paga 50%, desculpa, paga 70% do seguro-desemprego para esse trabalhador. Então, é assim que funciona. Na suspensão do contrato de trabalho, é assegurado ao trabalhador um tratamento de acordo com o seu empregador. Então, se o sujeito for empregado de uma pequena e microempresa, o seguro-desemprego vai cobrir tudo. A empresa não paga nada. Se for de uma grande empresa, ela paga 30% e o governo vai pagar um percentual, vai pagar a outra parte pelo Fundo de Garantia. Essa outra parte é no caso de quem é de pequena e microempresa, 100% do seguro-desemprego que teria direito, e no caso da grande empresa, como o patrão tem que fazer uma contrapartida de 30%, né, ele recebe os 70% que teria direito no seguro-desemprego. Então, resumidamente, é isso que trata a medida provisória. Eu devolvo a palavra para o Jonas e me coloco aqui à disposição para eventuais perguntas. Ok, Toninho, o pessoal está interagindo conosco e tem aparecido algumas perguntas. Uma delas diz respeito a essa questão daquela faixa salarial entre 3 salários mínimos, que dá 3.145, e 2 vezes o teto do INSS, que é 12.206. Então, até essa faixa de 3 salários mínimos é necessária a negociação com o sindicato, e naquela faixa que supera o dobro do teto do INSS, que é 12.202,20, essas faixas que estão fora, quer dizer, a faixa intermediária, a medida provisória é clara no sentido de que esse acordo deve ser feito com a intervenção do sindicato e com a negociação direta com o sindicato. Essas faixas que estavam fora agora, com essa liminar do ministro Lewandowski, ele não fez essa diferenciação e exigindo que todas as negociações com efeito de suspensão do contrato de trabalho e com relação à redução salarial seja feita mediante negociação coletiva com o sindicato. Existe, então tem uma pergunta aqui que o ex-ministro Pazianotto está orientando, já ele presta assistência a algumas empresas, ele está orientando alguns empresários a descumprir a liminar no tocante a essa assistência do sindicato, porque entende que a liminar deve cair. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque a gente entende que mesmo que não haja uma liminar, mesmo que se seguisse o ditame da medida provisória 936, eu não aconselharia nenhuma empresa a fazer essa redução salarial unilateral sem a participação do sindicato, uma vez que está garantido na Constituição, é uma cláusula pétrea, né? Então, acho que esses acordos poderiam ser posteriormente questionáveis. Mas eu gostaria que você se manifestasse exatamente sobre esse aspecto, Toninho. Pois é, antes de falar disso, Jonas, só dizer o seguinte, que eu esqueci de falar. Essa medida provisória, ela não alcança as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Portanto, se alguém que está nos assistindo é empregado de uma estatal, essa regra não se aplica às empresas estatais. Então, portanto, não pode haver redução de jornada nem suspensão do contrato de trabalho, exceto se houver uma negociação com o sindicato, e é muito difícil que possa haver uma negociação com essa característica, porque o sindicato vai sentar à mesa se tiver a contingência autorizada por uma legislação específica que chama. Se não tiver, não vai. De fato, você menciona que essa faixa entre 3.135 e 12.202,12 teria necessidade de haver uma negociação coletiva e que o ministro Lewandowski estendeu a todo mundo, de fato. Essa orientação que está sendo dada por alguns advogados patronais, inclusive pelo Pazianotto, de que há a tendência de que o Supremo possa revogar essa liminar, e está marcado já para dia 15 ou 16 agora de abril a votação dela, não é tão certa quanto se imagina. É uma temeridade orientar o setor empresarial, porque tem 2 decisões do Supremo em situações anteriores reconhecendo que o princípio da irredutibilidade salarial é cláusula pétrea da Constituição.
é direito adquirido e, no ambiente de normalidade, não pode ser revogado nem por emenda à Constituição. Ele só pode haver essa redução salarial se houver uma negociação coletiva envolvendo o sindicato, portanto, um acordo ou uma convenção. Se o Supremo, eventualmente, entender que o decreto de calamidade pública autoriza a um tratamento excepcional, aí é outra conversa. Acho que não há motivo para isso. Então, recomendaria que as empresas tomassem o cuidado de fazer o acordo. E mais, dificilmente um sindicato vai se opor a um acordo nas bases em que está posto na legislação e vai, eventualmente, agregar alguma coisa para que o trabalhador não perca efetivamente. Então, por exemplo, se o empregador faz uma redução de jornada de 70%, né, e ele, de jornada de salário, 70%, ele recebe só 30% da empresa, a empresa, numa negociação, pode complementar um pouco isso, já que os 70% vai ser complementado pelo governo, não cobrirá todo o salário desse trabalhador. E todos os direitos do trabalhador, enquanto ele estiver afastado ou estiver com contrato suspenso ou na redução de jornada, todos os direitos serão assegurados a ele, como são assegurados aos demais trabalhadores. Então, todas aquelas conquistas que lhes são asseguradas, então, com exceção do auxílio, transporte, porque ele não está se deslocando, né? Se tiver em teletrabalho, é que não dá, mas os demais todos são assegurados. Então, eu não diria que é ali de certo que suspenda essa liminar, porque o texto constitucional é muito claro. E seria uma atitude, na minha avaliação, de quebra do direito no mundo do trabalho em desfavor apenas exclusivamente do trabalhador. Então, não acredito que haja decisão no sentido de suspender. O que pode eventualmente ocorrer é que o empregador faz numa negociação individual e depois o sindicato homologa, na sequência. Não condiciona a entrada em vigor a uma aprovação do sindicato. Essa decisão o Supremo pode eventualmente tomar, mas eu acho muito difícil que ele simplesmente diga, não, a MP vale, portanto, as empresas podem negociar diretamente nessa faixa inferior a 3.135 e superior a 12.000, e que, portanto, o sindicato não pode interferir. Não creio nessa hipótese. Espero ter respondido à indagação da pessoa. Sim, respondeu sim, Toninho. E mesmo porque, claro, é aquilo que você... Vou ressaltar mais uma vez aquilo que você mencionou. Ora, recomendar uma empresa que faça, pensando na possibilidade de que deixe de existir a liminar, quando existe uma cláusula pétrea garantindo a redutibilidade do salário, é muito mais tranquilo e seguro que a pessoa oriente a empresa de que faça uma negociação com o sindicato. Ele vai estar 100% seguro de que não terá um problema lá na frente de anulabilidade desse acordo e com um passivo grande para ser pago. Então, acho que o coerente é indicar que seja feita a negociação com o sindicato. E os sindicatos estão aí para fazer essa negociação. O Sindicato dos Engenheiros está fazendo, já tem algumas empresas que procuraram o sindicato. O Sindicato dos Engenheiros não se nega a fazer essa negociação e dá uma segurança e uma tranquilidade para a empresa trabalhar tranquilamente nesse momento de meio que estresse, né, no país, né? Toninho, eu gostaria também de mencionar aqui que várias pessoas têm entrado na nossa live aqui, tá interagindo, formulando perguntas. O nosso presidente Murilo acabou de entrar, cumprimentando o nosso presidente Murilo, que está também nos acompanhando, já entrou faz algum tempo, que a sua explanação, ele entrou durante a explanação, você tinha acabado de começar, e só agora que eu estou podendo mencionar, mas ele está acompanhando a gente aí desde o início. Toninho, me fale mais uma outra coisa, tem uma pergunta aqui. O Areias, que é um diretor de Campinas nosso, o Palmesan também, que é um diretor de sindicato, ele pede para você explanar um pouco sobre qual o valor máximo do seguro-desemprego, porque tem umas faixas aí, então eu gostaria de saber qual o limite máximo, né, de pagamento para o seguro-desemprego e aquelas faixas, dependendo do percentual de redução do salário da jornada, que entra também em umas faixas do seguro-desemprego. Você poderia
falar alguma coisa para nós a respeito disso. Obrigado, Toninho. A média mensal do seguro-desemprego funciona da seguinte modo: quer dizer, você tem uma faixa salarial até 1.599, que o empregado tem direito a 80% disso. Né? De 1.559, 1.599 até 2.666, ele recebe 1.279. E a última faixa, que incide a partir de 2.666, vai até 1.813. Então, o máximo que pode receber a título de seguro-desemprego é o valor de 1.813 reais. Então, esse é o valor. Agora, por faixa, é o seguinte: quem tiver uma redução salarial, uma redução de jornada, essas faixas vão se aplicando desse modo. Então, se tem 25% de redução de jornada, vai receber 25% do seguro-desemprego relativo a isso. E assim sucessivamente, até chegar aos 100%. Então, se alguém está nessa última faixa, ganha R$5.000, ele vai receber a título de seguro-desemprego o valor máximo, que é 1.813. Mas não passa disso. Então, quanto menor for a redução da jornada para aqueles que têm salários superiores a 2.600 e pouco, mais próximo ele fica da integralidade do seu salário normal, porque ele recebe o que ficar de jornada do empregador e o restante a título de benefício emergencial ou seguro-desemprego. Então, esse valor do seguro-desemprego ele é menor do que o que é pago diretamente pelo empregador, porque ele tem uma regra de correção que é diferenciada, de cálculo que é diferenciada, e tem um limite que é R$1.813. Então, se a jornada for menor, ela fica mais próxima do salário integral. Se for maior, dependendo do salário, haverá perdas e, eventualmente, perdas substantivas em função do limite do seguro-desemprego. Ok, Toninho. Toninho, também tem uma dúvida aqui. A medida provisória parece que preserva, né? Mesmo que você utilize nesse período que você está fazendo esse acordo de redução de salário ou mesmo de suspensão, você utiliza esses valores que o governo vai pagar como seguro-desemprego, e se futuramente, após o prazo da estabilidade, você for demitido, sem prejuízo do seguro-desemprego que você terá direito lá na frente, né? Não tem prejuízo nenhum você ter utilizado o seguro-desemprego agora, é isso? Confirme para nós. Exatamente. Se o trabalhador fizer acordo de redução de jornada ou fizer acordo de suspensão do contrato de trabalho, nas duas hipóteses, se ele for demitido, em primeiro lugar, ele recebe todas as indenizações normais. Além disso, será indenizado sobre o período a que teria direito de estabilidade, porque foi antecipado para ser demitido. E, terceiro lugar, terá direito ao seguro-desemprego. Então, isso a MP é absolutamente clara nesse sentido. Ou seja, não vai deixar o trabalhador completamente desamparado na hipótese de vir a ser demitido ou ficar apenas com essa multa adicional. Vai ter o direito ao seguro-desemprego. Muito bem. Até que não tem uma parte boa na medida provisória, né, Toninho? Algumas coisas boas. O Toninho, o engenheiro Gley, o nosso diretor, ele faz uma pergunta o seguinte: o empregado, vamos supor, eu estou complementando aqui a pergunta dele, vamos supor que o sindicato faça um acordo coletivo com uma determinada empresa, prevendo a possibilidade da redução salarial ou a suspensão do contrato de trabalho, e tem um empregado que está em férias, né? E ele volta das férias e ele pode ser demitido ou não, ou ele também terá esse período de 180 dias de estabilidade? É a pergunta dele. Então, acredito que ele esteja prevendo uma situação de que a empresa não coloque todos nessa questão da redução salarial e da suspensão, faça um acordo coletivo de trabalho e alguém volte de férias. Como fica a situação dessa pessoa? É mais ou menos a pergunta do Gley. Pois é, pela MP, a negociação nas faixas salariais intermediárias, portanto, entre 2.100 e pouco até 12.000, nessa faixa intermediária, de 3.000 e pouco, na verdade,
nessa fase intermediária, é obrigado à negociação coletiva. Então, nesse caso, alcança a todos indistintamente, quem está em atividade e quem está em férias. Se prevalecer o entendimento da negociação individual, aí cabe questionamento se um trabalhador que está de férias, sendo demitido quando retornar, tem direito ou não à indenização. Vai depender muito, na minha avaliação, do local onde ele está lotado. Imagina o seguinte, o sujeito trabalha na cozinha, trabalha na manutenção de uma empresa, e os empregados da manutenção todos tiveram redução de jornada, e ele não estava lá no dia, estava de férias. É claro que se ele tivesse, também teria, e logo ele vai ser beneficiado pela estabilidade. Se aquele segmento dele não tiver ninguém em redução de jornada nem contrato suspenso, ele não terá. Mas essa é uma hipótese com a qual a gente não deve trabalhar. A gente deve trabalhar que vai prevalecer a negociação coletiva, que a decisão do Lewandowski está em vigor e que a Constituição garante claramente isso. Só quando houver uma decisão do Supremo em sentido inverso é que vai se chegar a se admitir essa hipótese. Fora disso, o que está em vigor é a Constituição, que está garantida pela liminar do ministro do Supremo, Lewandowski. O Toninho, o Abraham está pedindo aqui que você faça um panorama aí de quais as chances, né, do Supremo debater essa medida provisória na semana que vem, em função da quantidade de questões que eles têm lá para debater, se existe realmente essa possibilidade da MP 936 ser debatida no Supremo semana que vem, e se você teria, mais ou menos assim, dentro da composição do Supremo, qual a tendência dos ministros? Você já falou um pouco, mas o Abraham está querendo que você fale um pouquinho mais sobre esse assunto. Perfeito. A tendência é que se vote essa matéria na semana do dia 15, né? Dia 15, 16 ou 17, porque é uma medida que ela se restringe ao período de calamidade, portanto, só vigora no ano de 2020. Essa pandemia, a tendência é que em mais um mês, 2 meses, 3 meses no limite, a situação volta à normalidade e, portanto, o Supremo tem que decidir rapidamente em relação a isso. Agora, o Supremo é muito cuidadoso em abrir qualquer tipo de brecha, de reconhecer nesse ambiente que se trata de uma situação excepcionalíssima para prejudicar direito, porque aqui ele não está beneficiando a empresa, ele está prejudicando o trabalhador nessa decisão. Se adota esse tipo de medida, vai dar ao governo o conforto de tomar medidas arbitrárias e que o Supremo ficará desconfortável de revogar essas medidas sob o fundamento de que o próprio Supremo já teria, argumentando um ambiente de excepcionalidade, quebrado um princípio basilar do texto constitucional, que é o direito adquirido. Então, o Supremo vai debater essa matéria com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita responsabilidade, na minha avaliação. E acho que as decisões que foram tomadas até agora, que flexibilizadas, elas vieram no sentido de ajudar, no sentido de incluir, não no sentido de prejudicar. Quando autoriza os estados a gastarem sem ficarem presos à amarra de lei de responsabilidade fiscal, está exatamente criando condições para garantir emprego, garantir renda, garantir a saúde, a vida das pessoas. Então, se a medida é no sentido de incluir, de favorecer decisões que inclua todos, muito bem. É compreensível isso. Agora, para excluir, para retirar direito, na minha avaliação, o Supremo vai debater isso com muito cuidado, porque há um risco muito grande, né, que esse governo, com viés autoritário que tem, se valha de uma decisão do Supremo que autorizou, sob o fundamento de calamidade pública, a quebra do direito adquirido, para adotar uma série de outras arbitrariedades que seriam intoleráveis em qualquer hipótese. Então, acho que vai agir com muito cuidado, com muita parcimônia, e acho também que, nesse período, os sindicatos não vão dar nenhum motivo para que haja diferente. Quer dizer, vai, naturalmente, aquecer, até porque há necessidade de que os sindicatos se recredenciem perante os trabalhadores, que o governo tem buscado afastá-lo, né, para que ele recupere todas as suas prerrogativas. E a primeira a exercer é agora da negociação coletiva. É claro que, sentando, sempre vai trazer algum tipo de benefício para o trabalhador de um lado e legitimar o sindicato de outro. Perfeito, Toninho.
Tem uma pergunta aqui, Toninho, que se você tem, na prática, você tem visto alguma empresa já aplicando aí a medida provisória 936, e como é que tem se dado aí, se você tem algum acompanhamento, alguma aplicação por empresa dessa medida provisória? Pois é, já se tem notícia de vários casos em que, inicialmente, a empresa tem adotado individualmente e submetido, tem 10 dias para fazer isso, ao sindicato, para que o sindicato, então, em função dessa situação, homologue. Tem autorização para que os sindicatos possam consultar a sua base de modo remoto, fazer assembleias remotas, etc. Então, tem todas as condições e a coisa tem funcionado bem. Porque, lamentavelmente, estamos num período que a gente pode chamar de guerra. E num ambiente desses, uma medida dessa que dá estabilidade, que garante que o trabalhador vai ter algum tipo de renda, porque a alternativa do empregador num ambiente desse, para alguns empregadores, tem alguns que são oportunistas e fazem sem necessidade, mas os que têm necessidade objetiva, a medida é necessária, é fundamental, tanto para garantir a empresa quanto para garantir o emprego. Então, está havendo muita responsabilidade no uso, no emprego dessa medida, e, ao fazer, os sindicatos que são consultados vão se comprometer a responder dentro do prazo de 10 dias e vão todos, naturalmente, concordar com essa situação, considerando que, ao não concordar, e se for uma situação real, o que vai significar a demissão pura e simples do trabalhador. Né? Então, é melhor fazer. Se o empregador decidir demitir, aí ele vai arcar com a indenização ou com a multa relativa ao período a que teria estabilidade do trabalhador. Então, é melhor, em qualquer hipótese, um acordo. Né?